Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ergamos nossos olhos para aquele que tem um céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. São muitos os que no mundo vivem. São muitos os que no mundo vivem sedentos de justiça, sedentos de libertação, em suas variadas formas. Portanto, somos chamados a ser em toda parte promotores de vida e de esperança. E diante de Deus, nosso Pai, vamos pedir perdão pelos nossos pecados e nos perguntarmos a nós mesmos: onde tenho mais ofendido a Deus? Em que preciso melhorar da minha vida? Quais são os males que eu pratico, que eu preciso evitar na minha vida? Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos assim fazer o nosso ato de caridade, prestar o nosso amor a Deus, colocar esse amor a Deus como um objetivo da nossa vida. Amar a Deus e amar o próximo são os mandamentos do Senhor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Início do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Sufi, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora amasse, dava apenas uma porção escolhida
pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 115. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos atos da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos na primeira semana comum, segunda-feira. É o momento de nós erguermos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. Vamos erguer os olhos adorando, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder eterno Deus nos revelou seu amor. São muitos os que no mundo vivem sedentos de justiça e de libertação, não é verdade? E em suas variadas formas. E somos chamados a ser também, em toda parte, promotores de vida, promotores de esperança. Por isso, a primeira leitura, ela vem nos despertar para isso, no livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8, quando vai contar a situação de um homem sufita, oriundo de Ramá, com o nome Elcana, que tinha 2 mulheres. Uma chamava-se Ana e a outra Fenina.
Penina era aquela privilegiada que tinha filhos, era uma mulher fértil. Ana, porém, não tinha, ela era estéril. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Isso era costume. E assim os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, porém, embora ele a amasse, dava apenas uma porção, pois o Senhor a tinha deixado estéril, conforme a palavra, e sua rival o amagoava, atormentava, humilhava, pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Veja que dificuldade para esta mulher suportar. E ela chorava e não comia e não tinha como consolá-la. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Veja que Eucana mostrou ser o melhor amigo para ela naquele instante, mostrou que, embora ela não tivesse filhos, ele valia como se fosse até mais do que 10 filhos. E assim nós vamos ver a situação de Ana, essa mulher que chorava, porque a mulher estéril, no tempo antigo, ela era considerada marginalizada. E nós vamos entender que Deus nos chama a buscarmos no nosso convívio, na família, na comunidade, na igreja, no trabalho, essa reciprocidade de se aproximar daqueles que estão frágeis, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão chorando, daqueles que estão com os olhos em lágrimas e nós não percebemos. Quantas vezes nós magoamos uma pessoa sem saber que ela estava sofrendo, sem saber que ela tinha algo dentro de si que a tornava essa situação de aridez, de tristeza. Vamos ter cuidado muitas vezes, até na rua, quando tem alguém na nossa frente, na fila, pulando a fila, não é verdade? Ou quando tem alguém que está prestando um serviço para nós. Temos cuidado, porque muitas vezes pessoas que estão até a nos tratar de forma indiferente, mal, possam estar com algum problema. E nós não podemos tratar mal quem está mal, essa é a verdade. E o Salmo responsorial, Salmo 115, oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Nós devemos ofertar o sacrifício a Deus com esse ar de bondade, de fazer o bem. É o melhor sacrifício que Deus quer de nós, um coração sem mágoa, sem ressentimento, que não prejudique ao outro, que não prejudique ao próximo. E o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Jesus se mostra o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é essa fé empenhada em entender o Evangelho, a prática desse Evangelho na nossa vida, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André. E aí começa justamente os chamados. Eles lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente tudo, deixaram as redes e seguiram Jesus. E isso nos remete a uma situação que é também para nós nos perguntarmos a nós mesmos: tenho assumido minha vocação? Deus nos chama. Não sei se o nosso trabalho, do qual nós nos ocupamos, do que seja, mas Jesus pede para abandonarmos tudo. E abandonar tudo significa essa alegria de colocar Cristo em primeiro lugar. Não quer dizer, basicamente, que eu deva largar minha vida profissional, o meu trabalho secular, mas quer dizer que o trabalho para Cristo seja mais importante. Caminhar como caminhou Pedro, como caminhou
André, como caminhou Tiago, João, filho de Zebedeu, que também estavam na barca consertando as redes, e deixaram tudo depois que Cristo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca, diz a palavra, com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Jesus nos chama a isso, Jesus nos dá uma proposta de seguimento. Convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Esse é o chamado de Jesus, o chamado à conversão. Não adianta eu dar um passo para Jesus apegado ao dinheiro, a idolatrias que o mundo nos oferece, prazeres, fama. É preciso largar tudo. Esse largar tudo é importante, é imprescindível para que eu possa ter esse chamado na minha vida. Após João Batista ser preso, Jesus entra em ação, indo a Galiléia, onde se inicia a sua missão de pregar o Evangelho, ou seja, a boa notícia do reino. É momento assim adequado para dedicar-se por ele, mediante a conversão, mediante o abandono, a mentalidade muitas vezes que nos prende, não é verdade? Ao nosso modo de pensar. Esse convite é feito a todos, pois todos são convidados a mudar de vida. A conversão, temos necessidade disso para seguir Jesus. Seguir o Mestre é, portanto, empenhar-se nessa missão de ajudar o outro, de amar o próximo. Os primeiros convidados abandonaram a profissão de pescadores de peixe, para tornarem-se o quê? Pescadores de gente, pescadores de homens. Dedicar-se à humanidade, dedicar-se ao próximo. Deixando a própria família, formam nova família, congregado pelo quê? Pela palavra do Mestre, e tem o mundo como espaço dessa missão, do qual vamos assumir Cristo. Deus nos chama e vem até nós. Para quê? Para que estejamos como convidados a seguir seu Filho Jesus. E esse chamado que Deus nos faz hoje é esse chamado de mostrar-se que está próximo. Eu estou próximo. O reino de Deus está próximo. E nós enxergaremos Jesus próximo na pessoa do próximo, e isso é sinal de conversão. Portanto, vamos seguir o nosso chamado olhando Cristo na pessoa do nosso irmão. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva? Estou perguntando, você vai me responder com certeza. Se salva. E quem não reza, se salva? Se condena, porque Deus nos deu uma missão de encontrá-lo, mas nós não o encontraremos se não for por meio da oração. Portanto, já vamos começar o dia pedindo pela nossa conversão, pela nossa salvação. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.